Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do programa Potência Empreendedora. Eu sou André Dueck e toda semana eu trago um convidado especial para compartilhar conteúdos exclusivos sobre carreira, sobre negócios, sobre internacionalização, gestão de marketing, vendas, finanças, inovação, tecnologia e outros assuntos que os empreendedores precisam aprender com quem está fazendo acontecer na prática. Então, se você quer crescer na sua carreira profissional, seja no seu negócio ou até nos seus investimentos, acompanhe semanalmente os nossos episódios gravados diretamente aqui de Miami com empreendedores que estão fazendo acontecer tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos. E nós temos aqui uma convidada, essa mulherada está dominando o programa Potência Empreendedora. Já não basta eu ser dominado lá em casa por mulher, filha, sócia e as convidadas aqui também sempre muito poderosas. Eu que particularmente evidencio e valorizo muito as mulheres batalhadoras, empreendedoras, e hoje é uma daquelas pessoas que faz a gente repensar o significado de excelência, propósito e impacto. Uma mulher que já esteve à frente de alguma das transações mais complexas em Wall Street, isso mesmo, lá o centro do mercado financeiro global, não é nem americano, lá em Nova York, em Palo Alto e Washington DC. E carrega uma missão muito clara: resolver para servir. Olha que profundo, hein? Primeira anotação aí, meu ouvinte: resolver para servir. Estamos falando da doutora Fabíola Bueno, a qual eu tenho o prazer de chamar de minha amiga, minha parceira, membro do nosso Beer Nation Club, uma profissional com uma trajetória impressionante, marcada por liderança, resultados, inovação e cuja principal missão hoje consiste em auxiliar pessoas e empresas nos temas de imigração. Com uma carreira brilhante no mercado financeiro, a doutora Fabíola já liderou mais de 50 IPOs. Uau! Para quem não sabe o que é IPO, são as ofertas de abertura de capital na Bolsa de Valores e também transações de fusões e aquisições. Mas não para por aí. Ela tem uma bagagem de peso em áreas como renda fixa, dívidas inadimplentes, private equity e projetos imobiliários, sempre atuando com visão estratégica e foco em gerar valor. Sua atuação vai desde o sell side ao buy side, depois ela vai explicar esses termos aqui técnicos, até eu me atrapalho aqui, viu, meu vídeo? Mas fica tranquilo aqui que vai ser tudo didático aqui para você, assessorando investidores, gestores de fundos e grandes corporações em tomadas de decisão e transações de alto impacto. E o reconhecimento do seu trabalho é global. Ela que foi consultora do BID, tivemos uma mulher no BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, na criação da Brazilian Mortgage, hoje parte do ecossistema do Banco BTG Pactual. Ela é formada em Direito pela USP, Universidade de São Paulo, com MBA pela Universidade de Miami e um LLM de destaque também. Possui as licenças FINRA Série 763. Nossa, tá difícil aqui, mas daqui a pouco ela explica tudo pra gente. O que reforça ainda mais sua credibilidade no mercado financeiro norte-americano. Fluente em inglês, português e espanhol. Hablamos espanhol. A doutora Fabíola é uma verdadeira ponte entre culturas, mercados e oportunidades. E tem mais. Desde 2015, ela lidera com maestria projetos de internacionalização de empresas e de clientes de alto patrimônio líquido. Já conduziu com sucesso mais de 200 investimentos EB5, EB5, que foi meu visto, inclusive aquele programa que permite imigrar para os Estados Unidos por meio de investimento. Além disso, ela atua diretamente na aprovação de vistos como EB1, EB2, L1, E2 e 130, entre outras, sempre com foco em criar caminhos e destravar possibilidades. A gente sabe que isso é uma parte muito complexa aqui para nós que somos imigrantes. Mas talvez o mais marcante sobre a Fabíola seja a forma como ela enxerga a sua missão. Ela não quer apenas entregar projetos, ela quer sim gerar resultados, criar valor e resolver problemas de maneira criativa, sempre com o olhar voltado para o que é complexo, para o que exige ousadia, e isso eu tenho certeza que ela é muito ousada. É um prazer enorme, uma honra ter você Nossa, com a gente muito hoje. obrigada, muito obrigada. É uma honra estar aqui. Nem eu sabia tudo isso de mim mesma. Eu olhando para trás, eu estou até, assim, com uma humildade muito grande de saber que tudo isso foi feito com muito suor, com muita batalha, com muita luta. Não veio de graça, não.
Até respirei fundo quando você estava falando, Ah, eu lembrando de tudo. tenho certeza disso e acho que é muito legal a gente trazer pessoas com o seu perfil. Aqui no nosso programa, a gente já tem mais de 50 programas, então, de profissionais de todas as áreas que você pode imaginar. E principalmente a gente aqui, né, no sul da Flórida, que tem uma comunidade que está crescendo tanto e está se ajudando. E a gente faz isso também, né, através do programa na nossa rádio, que é um programa justamente foi criado para a gente compartilhar conteúdos, conhecimentos, experiências. E eu te falo, muitos dos entrevistados, que apesar de eu conhecer, alguns por mais tempo, outros por menos tempo, também me surpreendo com as histórias e principalmente com aquilo que eles conseguem agregar, porque é uma pessoa que está ouvindo a gente não sabe quem pode se identificar, e o programa tem tido uma repercussão muito boa da gente estar contribuindo com o desenvolvimento pessoal e profissional da comunidade brasileira nos Estados Unidos. E apesar de também a gente estar um programa global, né, que pode ser ouvido nas plataformas, e muita gente também que ouve a gente no Brasil, tem muita audiência em Portugal, Que em legal. outros lugares também, que às vezes as pessoas têm um sonho e aí ouvem profissionais como você e falam assim, nossa, que legal, me inspirei, aprendi, entendeu? E, logicamente, depois as pessoas acabam se conectando via redes sociais e a gente cria esse ecossistema aí de conteúdo, de experiência e, principalmente, de pessoas bem-sucedidas que vieram para cá para batalhar, né, Para Camila? Eu batalhar. queria começar o programa, a gente sempre começa muito na pessoa física, né? Sim, Saber a claro. tua história desde criança, da tua família, dos seus pais, de onde você veio. Eu acho que isso é muito legal porque a gente começa a criar um vínculo com o nosso ouvinte, porque todo mundo tem uma história antes de chegar nos Estados Unidos. Então, às vezes a gente olha aqui profissionais de sucesso, como a gente tem aqui no programa, a gente não sabe qual foi o caminho que ele traçou. E eu gosto muito de trazer isso, principalmente a parte que tem o legado familiar, né? E eu Sim, sei que você é muito ligada a isso. E eu queria que você adoro. começasse lá de criancinha, garotinha, Fabíola, conta um pouquinho desse seu começo. Então, o começo, tem toda a conexão com quem eu sou agora, que é uma menina que cresceu em São Paulo, mas que também cresceu na fazenda, em Guaratinguetá, ali perto, Conheço né, bem, muito Cartódromo de Guará. exato, e perto do maior, né, da maior, igreja lá do Brasil, e vendo as romarias e, chupando manga no pé, mas também velejando, porque meu pai me colocou para velejar logo de cara, quando eu tinha 6 anos, na represa Guarapiranga, lá Hum, lá de São Paulo. E quando ele fez isso, ele não ficou muito em cima de mim, ele estava de longe, mas eu não sabia, porque ele queria me ensinar a tomar risco. Por algum motivo, instintivamente, sim, ele achou que isso era uma coisa importante. que o esporte proporciona, né? Exato. E aí você com 6 anos, no meio de uma represa enorme, pensando que não tem ninguém do lado, fazendo o seu próprio caminho de acordo com os limitantes que você tem, que é o vento, que é o sol, que é se tem onda, se tem algum tipo de corrente. Então, acho que a infância, essa mistura de ter, sabe, a fazenda junto com a vela, me ajudou a saber quem eu queria ser nas horas certas, nas horas que eu estava numa encruzilhada, na hora que eu precisava fazer uma decisão para salvar, o meu âmago, de quem que eu queria ser na vida, né. E a gente vai falar um pouquinho eu quero falar um pouquinho mais sobre isso Não, aqui. com certeza, com É, certeza. E sabe, você trouxe uma coisa que é muito importante, que a gente explora pouco aqui, que eu acho que é legal, é o quanto o esporte ensina, né? Independente da profissão. Você vê, você tem uma profissão que é super formal, que é super regulamentada, tanto na parte jurídica, imigratória, de investimentos, e você tirou lições de um esporte na infância. Eu também estava no esporte de você, né. risco, né, com o Muito, automobilismo, e me muito. ensinou muito, né, me ensina até hoje, né. Eu como fã, praticante, não profissionalmente hoje, mas, de estar envolvido no meio, o quanto o esporte, às vezes, as pessoas não levam isso em consideração, parece que elas apagam. Fala assim: "Ah, eu me divertia lá quando era criança, eu jogava vôlei, futebol, basquete, velejava, surf, era uma diversão. E muitas vezes as lições saem dessa época, né? São o resultante de algumas decisões importantes que você toma na vida. Aquele momento que você estava sozinha, caiu um mastro na sua cabeça e não tinha ninguém, Como que eu ou resolvo? virou o barco e você precisava ficar embaixo do barco porque tinha uma tempestade vindo, ou estava no meio do campo
e estava saindo correndo e precisou deitar no meio do pasto porque tinha uma chuva de raio e não se fica embaixo de árvore. Quem Uau! cresceu na fazenda sabe que a última coisa que você quer é ficar embaixo de árvore, né? Uma relação com o Sim, mastro do barco e sim. a árvore do campo, né? Essas coisas formam caráter, formam caráter. É, com certeza. E daí, me fala um pouquinho da tua formação, essa parte, vamos falar assim, como criança, Sim. da tua relação com família, com estudos, Eu porque você tive vem de uma cidade pequena, né? uma cidade E pequena. depois você agora está em Nova York, quer É. dizer, assim, não é só que Obrigada. é atravessar, não estou falando nem geograficamente, mas são 2 mundos, assim, de Guaratinguetá, que eu conheço bem, né, para São Paulo já é um passo gigante, imagina Guaratinguetá para Nova York. Sim. Não, é um passo gigante, mas a minha família sempre foi de estudiosos nerds, como você sabe. Então, minha avó era professora de matemática, minha mãe é dentista, meu pai é engenheiro, meus 2 avós, um era farmacêutico, o outro era doutor ali da região. Que legal, Então, e era meu avô do lado materno teve 4 meninas, não teve meninos. Teve um, mas morreu muito cedo. E ele, estimulou muito a mulherada da casa dele. Ele pôs pra frente todo que mundo legal. Pô, numa muito. época que não era comum. Não era comum, vovô Serapião. E ele era o farmacêutico da região, e aí ele era muito respeitável, porque ele era a pessoa que dava aqueles últimos ritos, aquele momento que estava desesperante, não era o padre, mas era a Sim, pessoa que estava ali do lado, sim, né. sim. Então muito, empático, tinha bastante, assim, empatia, né. Tá. E isso me ajudou, porque eu foquei no estudo e foquei também em me divertir. Estudar e divertir ao mesmo tempo, não só ficar nos livros, né, mas, aplicar, vamos dizer assim, aquilo que você estava aprendendo na vida real para ajudar as pessoas, para dar uma solução a um problema. Eu acho que isso veio de lá de trás e foi crescendo em mim para você se sentir a sua missão cumprida, a sua própria pessoa, certo? Isso é o meu guia mestre até hoje. A minha mãe fez o pulo para São Paulo junto com meu pai, porque eles estudaram em São Paulo, né. Então, na verdade, eu nasci em São Paulo e passava quase todos os finais de semana em Guará, a gente tem uma fazenda lá também, e os verões lá também. E o que, assim, realmente me guiou é que eu era boa aluna, em algum momento eu percebi que eu era boa aluna, mas eu não tinha muita ideia, eu sou muito curiosa, eu gosto de aprender coisas em geral. Então eu segui esse instinto de aprender química, biologia, matemática, ciências. Gostava também de muito da parte de humanística, olha, até religião, estudava muito religião, estudava muito filosofia. E aí comecei a procurar o meu nicho. Isso também a família ajudou bastante, porque eles sabem que demora um pouquinho quando você quer fazer um negócio tão complexo se achar. Então, eu entrei em enfermagem no segundo colegial, na USP, Legal, só de treineira, mas fiz um pouquinho pra, né, a família tinha uma legal, não sabia tradição. dessa parte. Tô te contando as coisas que você Que não bom, sabe, né. muito bom. Por isso que eu gosto desse programa aqui, porque eu também descubro, viu, meu ouvinte? É, Eu é. também descubro as coisas aqui dos meus Super amigo, amigos. mas esse aí é um que eu, sabe, para ver se era medicina, eu gostei. Aí eu entrei na Odonto USP, que minha mãe fez também quando eu me formei. Eu senti que era muito interessante, mas senti que eu precisava articular melhor os meus raciocínios, eu precisava lutar, eu precisava, me engajar com as minhas palavras em relação a alguém. Eu achava que não tinha muita gente na minha família que tinha esse lado. O pessoal era mais técnico do Tá, lado da menos comunicativo. saúde. Exato, eu sentia que eu é que ia lá e advogava por eles e por mim e ia conseguindo as coisas, eu tinha essa Liderança, vontade. liderança. Pode ser, mas eu acho que é também usar as palavras para falar o que todo mundo está pensando de maneira reta, nem para esquerda, nem para direita, reto, né, e rápido. American Style. American Style, É isso aí. Eu, inclusive, acho que muito legal você falar isso, porque eu era criticada no Brasil, às vezes, de ser muito direta e procurar a verdade. Cultura, questão de cultura, né? O Também, brasileiro enrola muito para chegar no ponto, e né? porque ele é empático, ele não quer ferir, tem aquela coisa de dizer a verdade com amor, é importante isso, Sim, sim. é importante. Mas o anglo-saxão não tem muito isso, É. certo? E eu, jovem, ia atrás da verdade, doa quem doer, vou atrás, certo? Direto ao ponto. Direto ao ponto, e eu acho que isso teve um papel absurdo na minha ascensão de carreira, que foi rápido, né, foi rápido. A gente pode falar sobre isso. Mas aí quando eu entrei em direito, eu realmente me encontrei,
Comecei a trabalhar Lá na USP. na USP. Me encontrei, comecei a trabalhar no Tosini, Freire. No Tosini? Também Legal, conhecia bem eles. eles Nossa, chegaram. gigante, né? Gigante, gigante. Trabalhei Baita lá. do escritório de advocacia. Fiz o meu estágio lá, só saí porque eu entrei no Banco Garantia, porque Sim. fiz uma entrevista quando eu estava fazendo o SEAG da GV. De novo, eu Ah. gosto de estudar, então eu estava Sim. indo atrás desse talento, que é o que eu tinha, né? Sim. E aí, antes que eu me formasse da SEAG... SEAG é um programa de pós-graduação. Ainda tem? Não, eu não sei. Eu acho que mudou o nome, mas tem. É o pós-graduação para quem estava fazendo algum De outro outra área, curso né? De outra e área. você aprende administração. Eu sempre fui muito boa em matemática. Eu não era aquela advogada que não gosta de matemática por causa da Sim. minha avó. É professora de matemática em casa, minha avó né? não deixou eu Tá certo. escapar de jeito nenhum. Então, isso era uma arma que eu tinha, que eu achava que eu era muito boa nas duas coisas. E daí eu entrei no Garantia, o Jorge Paulo vendeu. Jorge Paulo Lema. Exato. E aí eu sentava bem perto dele, só que era uma estagiária. Sim. E eu acho que eles viram uma oportunidade também de ter uma menina, de promover também. Você tem foto disso ou não? Eu acho que eu tenho. Nossa, É que eu nunca Você tem pensei que nisso. postar na rede você social, que imagina, posta essas maravilhoso, coisas. né? Isso faz quantos anos? 20, 30? Vai fazer uns 25 anos. Nossa, seria 1998. Vai 27 anos, maravilhoso. Tem que postar essa foto. Eu ainda estava me formando. Que legal, que legal. E aí, em 99, ele vendeu e o Credit Suisse comprou e eles mandaram o primeiro estagiário trainee para ficar 1 ano e fui eu. Eles me mandaram para fazer aquele 1 ano de trainee. Onde? Em Nova York. Ah, foi assim que eu fui para Nova York com L1, que legal. com visto de transferência internacional. Nossa, que beleza. Era para ter ficado 1 ano, nunca mais voltei. Nossa. Mas aí é a parte legal, porque eu sei calcular risco. Eu estava sozinha em Nova York, não tinha nenhuma família, mas eu peguei o tech boom. E quando eu vi esse tech boom acontecer, eu falei, gente, eu tenho muita coisa para aprender aqui, eu não posso ir embora, porque você lembra, é uma bolha, tá indo para cima, para cima, para cima, depois explodiu, mas eu peguei toda aquela subida. Então, de 2000 até 2008. Até 2001, 2002, porque teve uma explosão em 2002 e 2003. Sim. Depois de September 11 também. Então, eu peguei, por isso que tem 50 IPOs, transações, porque eles precisavam de gente para girar tudo aquilo. E a mais legal que eu fiz foi a follow-on da Amazon. Eu não abri o capital da Amazon. Explica pra gente, o que é follow-on? Quando você oferece ações no mercado de alguma empresa que já está aberta, mas que quer captar mais capital. Então, a segunda captação de capital da Amazon, eu participei. No mercado aberto mesmo, não privado. No mercado aberto do começo ao fim. Tem várias, eu poderia falar da Global Cross, mas essa aqui acho que todo mundo. E aí, como é que faz? Dilui quem? Diluiu, nesse caso, um pouco os acionistas, sim, porque sempre tem a diluição de acionista, mas os sócios também tiraram dinheiro. Isso é uma das coisas que você precisa tomar cuidado quando você está vendendo as ações. Tem que ser super regulado, não pode dizer assim, os sócios estão vendendo dinheiro e estão querendo sair porque o negócio é ruim. Sim. E na época, todo mundo deve lembrar, não se esqueçam, hoje eles estão no topo, mas demorou 25 anos para o Jeff Bezos break-even. Ele tinha uma visão de longo prazo, era só crescimento. Peraí que nós vamos explorar isso aqui. Peraí que agora meu ouvinte, eu gosto desse programa porque é o seguinte, eu aprendo também, viu? Eu faço as perguntas que é para vocês, mas é para mim também, entendeu? Vamos explorar essa parte aqui. Peraí, vamos lá. Então, você estava ali nessa questão do follow-on, a própria Amazon lançou lá porque precisava de mais capital. Mais capital. Tá, mas como funciona isso, a questão de diluição, para quem não entende? A diluição, nesse caso, não foi tão importante porque eles estavam crescendo muito rápido. O problema é que era receita, baseado em receita, e lucro negativo. Porque precisava investir muito no negócio. Essa é a natureza da tecnologia. O Uber foi assim, 8 anos, né? Que não demorou 8 anos para dar lucro. Foi assim. Os grandes foram assim. A Google foi assim. É que tá lá em 2010, lembra, 2013, 2014, 2015. Depois, quando que realmente a Amazon começou a break-even, se vocês olharem, que é a hora que começa a fazer lucro, aí disparou. Mas quem comprou lá atrás realmente se posicionou, porque é uma questão de risco. Podia quebrar, né? Podia quebrar. É uma questão de risco. Tirava a pó. Então, essa era a análise que você fazia quando você ia falar com uma Fidelity, quando você ia falar com o Charles Schwab, quando você ia falar com um fundo que nem a Fortress, dizendo, acredite na proposta de valor. É uma aposta, é uma análise de risco. Não olha o balanço.
não pode olhar as receitas, você só pode olhar o quanto você acha que essa empresa vai crescer, porque ela está desrompendo o mercado. Mas como é que faz isso daí, Fá? Porque eu acho que é legal a gente passar isso para o nosso ouvinte, né? Tem muita gente que gosta de investir no mercado de ações, é uma coisa muito comum aqui nos Estados Unidos, e o mercado de startup, que é uma coisa que pouca gente tem apetite a risco, né? Porque startups realmente você está apostando muitas vezes numa ideia, né? Num projeto, e nem existe. Mas nesse caso não era nem uma startup e nem uma empresa bem-sucedida. Como é que faz para convencer? Tem que ter uma proposta de disrupção de mercado. E a proposta de disrupção de mercado da Amazon mudou muito. Lembra que era só livro? Hum, Quando eu fiz isso, com era certeza. só livro. Ele tinha acabado de perceber que ele podia expandir isso para logística e vender outras coisas. Eu lembro que eu ganhei um ticket de poder comprar 25 livros na Amazon só porque eu participei dessa follow-on de graça. Sei. E logo em seguida, como era valor, não era só livro, eu comprei a minha primeira coisa na Amazon que não era um livro. Acho que era como é que é? Um negocinho que põe na Fone de orelha? ouvido? Um fone de ouvido. Desses que Ah, ainda tinha legal. fio, se eu não me Sei, engano. sei, Nunca mais parei de comprar na Amazon. sei. Óbvio, eu estava lá vendo, Sim, então sim, sim. nunca mais. Eu sou uma das clientes mais antigas Entendi, que eles têm. entendi. Mas foi então, aí as disrupções que eles fizeram durante esses 10 anos são enormes. Eu não saberia dizer, porque eu transicionei fora, mas cada hora era uma outra proposta de valor e tinha sempre a ver com logística. Como que você vai fazer o cara retornar? Como que você vai entregar em um dia? Chegamos hoje. Essas eram as conversas que eu estava tendo em 2000 lá, mas você nunca vai conseguir fazer isso em uma semana, muito menos em 2, imagina uma. Hoje eles fazem em um dia. Não, com certeza. Olha a Viraram quantidade, um case histórico, né? Não é é, nem global, é histórico, né? mas é por isso que eles precisavam de É, muito capital. E eles sim. conseguiram convencer o mercado financeiro de que eles mereciam esse capital, com muita responsabilidade de não ficar gastando com limousine, de não ficar gastando com sede chique, que muitos fazem esse Sim, erro, sim, sim, né? sim. Aquela coisa que tem o vídeo do Jeff Bezos andando num Eu Honda, lembro, eu lembro. não é? E Eu falando, o que lembro. que tem de errado com o Honda? O que que tem de errado com o Honda? Eu sei que você ama carro, Não, certo? não, mas é a fase, né? É Eu a também já tive, fase. tinha uma Brasília já tive os Exato. carrinhos velhos também, faz parte. Exato, ele não estava nessa É, é. pegada na época, ele estava querendo mostrar austeridade, Muito né. bom, muito bom. Masterclass de Fabiola Bueno. Tá anotando aí? Se você não estiver anotando, ó, eu comprei um aparelhinho, a Fabiola também tem, chama Applaud. Não é propaganda, não é merchan. Grava tudo, faz depois a transcrição, faz resumo, tem um monte de inteligência artificial, a gente vai começar a explorar um pouco disso cada vez mais no programa. Pessoas normais como nós, né, Fabiola? Não É, somos de tecnologia, não somos de não inovação. somos. Apesar de a gente ter ido agora no SXSW, né, maior festival de inovação do mundo. Passamos lá uma semana num grupo de brasileiros muito É bacana, espetacular. aprendemos bastante, mas a gente traz para você, ó, anota na agendinha, também pode ser, não tem problema, eu também sou old school, anota na agendinha, mas tem aí alguma coisa para depois fazer um resumo, porque tem conteúdos muito ricos para você. E aí, chegou nessa época, você estava se formando. Não, eu já estava formada, já Tá. estava, acho que com 7 anos de experiência, ah, com fui até 2003 no banco, e aí tem um fator que tem a ver com o meu lema, que eu preciso contar, que é, aconteceu o September 11 bem na minha frente em 2001. Você estava lá Eu no. estava na frente, Que vamos é. dizer assim, eu estava em Midtown, Sim, mas chegou em mim o pó branco quando sim. as torres Fora o caíram, barulho, né? fora o barulho, e eu tinha amigos lá, graças a Uau, Deus saíram, os meus chocante. amigos saíram, Sei, sei. mas outros não, né, Lógico, eu sei lógico. quem estava lá. Triste, E foi triste. bem difícil, porque você via tudo mesmo, você via e o papel que caía também era Sei. muito grande, muito forte, chegou até a gente, fora ver toda a tragédia das pessoas caindo. E eu olhei aquela papelada e me deu um momento, assim, de realização. Gente, tá aí todos os papéis que eu giro todo dia. Eu tô girando papel, tá todo o papel aí Voando, caindo, voando, virando nada. as pessoas caem também aquela sensação de qual é o sentido da vida? Que todo mundo que estava lá, Nova York nunca foi Sim, mais o sim, mesmo. sim, Quem verdade. estava lá, principalmente, nunca mais foi o mesmo. E óbvio que demora para processar isso, me demorou 2 anos, como eu falei, eu fiquei até 2003, mas eu decidi, depois de 2 anos de giro em tudo isso, e olha, nota 10 trabalha em banco, o pessoal é trabalhador, é bom, é inteligente, mas eu decidi que eu queria ser a minha própria pessoa para impactar um pouco mais diretamente
rostos de pessoas, vidas, famílias. Eu não sabia como eu ia fazer isso, mas tem a ver com a minha infância, que eu também aprendi que é importante é você modificar vidas, e eu não conseguia ver isso de maneira direta, só fazendo IPO, só fazendo venda. Números, né? E eu tive realmente uma ascensão muito rápida. Isso é um pouquinho do que eu fiz, a gente conversa outro dia, mas eu fiz toda a crise da Argentina e do Brasil, eu era a analista que falava: compra Globo, compra telefone Argentina em $1, em 1 cento na dólar. Não vai falir. Não tem jeito. Acredite. Americano, isso é uma... Eles vendem água. Não tem como falir, tá vendendo a 1 centavo o dólar. Então, Sim. realmente, essa época eu ranqueei número 1 de Wall Street. Então, eu fui seguindo o que era. Mas aí o meu coração virou e falou assim: ok, você nunca mais vai sair disso. Peraí, mas break, porque nós vamos ter que fazer um break aqui. O papo tá muito bom, mas essa parte eu vou querer contar no segundo bloco, porque eu sei que vai ter muitas lições, assim como já teve para você, nosso ouvinte. Não sai daí, a gente volta já já com o segundo bloco do programa Potência Empreendedora. Até já. Deixa eu te contar uma coisa que mudou minha forma de enxergar crescimento. Ao longo da minha trajetória aqui nos Estados Unidos, alguns momentos mais decisivos não aconteceram em grandes palcos. Eles aconteceram em conversas informais, encontros, em ambientes onde eu percebi que estava cercado por pessoas que pensavam grande, que estavam construindo algo relevante. Esses ambientes aceleram você. Foi com essa visão que nasceu o nosso ecossistema Be a Nation, não como um evento isolado, mas como um ecossistema estruturado para brasileiros que querem crescer de forma consistente aqui nos Estados Unidos. O Be a Nation Club reúne experiências e conexões presenciais que elevam o nível das relações. O Be a Nation Hub é a base estratégica para quem precisa de estrutura e presença no mundo dos negócios. E também o Be a Nation Leader, que é um programa de desenvolvimento para quem quer acelerar sua trajetória com direção muito clara. No fim, tudo começa pelo ambiente que você escolhe frequentar. Se você sente que está pronto para estar num ecossistema que expande sua visão e suas oportunidades, conheça o Be a Nation. Os links estão aqui na descrição. Estávamos tendo uma aula aqui. Hoje não é programa, gente. Hoje é aula. Eu trouxe aqui a doutora Fabíola Bueno, está dando uma aula aqui de mercado financeiro global. Eu quero entender essa parte que você estava falando de você como analista. Que analista é uma palavra muito genérica. Muito genérica. Analista, tem um monte de analista, tem um monte de coisa. Mas você era analista de um banco mundial, vamos falar assim, né? Sim. Então, o que você fazia? Que eu acho que é legal essa tua experiência. Eu sei um pouco dessa história, Sim. Mas lógico que eu não sei tudo. Eu acho que é muito legal porque é uma coisa, ao mesmo tempo que é complexa, muda o caminho de um mercado, né? Sim. Muita responsabilidade. E de nós também, como investidores pessoais, é um aprendizado de você saber que na crise você investe. Na crise, como a gente agora pode ver um pouco, é a hora de investir e saber analisar risco. Como eu era brasileira e eu tinha uma crise, quem lembra, teve a crise da Argentina e do Brasil, que a Argentina faliu, o Brasil não faliu por pouco, certo? Lembro. Teve que renegociar a dívida em 2002, né? E essa crise fez com que eles me transicionassem dos IPOs para análise de crédito de risco, ou seja, crédito que está em estresse, como os bonds de todas as empresas brasileiras que vendiam em Nova York para poder levantar capital para construir. Se o país está em crise, as empresas vão estar junto, né? Exatamente. É uma enxurrada. E foi esse o ponto. Não tem como a Sabesp falir, não tem como a Globo daquela época falir. E o americano não entendia isso. Então ele pôs, porque você orienta o mercado para comprar esses bonds quando caiu o preço, para fazer dinheiro. Oportunidade. Crise e oportunidades. O que você não quer é que eles fiquem empacados, que às vezes acontece. E aí você tem os grandes fazedores de decisão escutando a credibilidade daquele banco através de você, que eles falam, essa pessoa sabe, ela conhece, para fazer as decisões de compra. O que, no meu caso, deu muito certo com uma equipe maravilhosa. Não era só eu, era uma equipe, eu era parte dessa equipe. Mas isso me ajudou no meu visto depois, porque tendo saindo nas revistas, mais tarde, 10 anos mais tarde, eu pude arguir o meu visto de habilidade extraordinária, graças a Deus. Que eu não sabia na época, porque o banco não me falou. Sim. Porque eu não podia mudar de banco, porque eu estava no L1. Eu não queria, Por isso que eu amo eu imigração. Vou perder. Eu amo imigração, porque eu passei na pele por
todos os vistos, por todos que vocês podem imaginar, estudante, visto de diplomata no BID, Que legal. visto de L1, H1B quando eu ia fazer estágio, eu fiz de tudo para conseguir, tinha ofertas de grandes empresas, tipo KKR, mas não podia ir. Porque não tinha o green card. Não tinha, tava com L1. L1 é grudado na Sim, sua na empresa. companhia. E eu acho que a gente pensa que o advogado da companhia representa a gente. Não, representa a companhia. É Sim. uma forma de recrutamento Lógico, de reter talento. Então eu amo agora estar trabalhando com imigração por causa disso. Mas o ponto todo, André, do Distressed Debt é que ele também é administração de risco. Eu acho que no mundo que a gente está hoje, é importante as pessoas se esforçarem para aprender a administração de risco. Eu sou uma pessoa conservadora, mas eu sei tomar risco. Então, quando, por exemplo, teve a segunda crise em 2009, que eu tinha um bebezinho no colo, já estava em Miami, e meu marido trabalhava na Lehman Brothers e eu trabalhava em outro lugar que também faliu. Cara, a Lehman Brothers quebrou. Eu já te primeiro, contei, né, essa história. Sabe o que a gente fez? Comprou uma casa. Caramba. Porque eu falei, é agora ou nunca. Baratinho, né? Comprei cash E numa ninguém queria, casa. ninguém queria, né? Ninguém queria. Quer dizer, tinha já os aviões, né? Os gaviões. Sim, em mas a volta. população não tinha dinheiro. A população- Nem crédito. E eu também estava sem emprego, mas peguei todo o meu dinheiro, rapamos taxa, compramos, não tinha crédito. Onde era? Aqui em Miami Shores, mesmo lugar que eu moro até hoje. Legal, legal. E aí eu repeti isso algumas vezes, eu hoje tenho 2 propriedades, já tive mais, bem naquela época, falando, bom, já que eu não posso fazer isso num banco, vou fazer para mim mesmo. Foi parte desse processo de aprender, ter, assim, uma honra por esses lugares, mas falar, vamos ser a nossa própria pessoa também, não vamos ficar só na mão do banco, só na mão do empregador, vamos aprender a ser a sua própria pessoa. Que tem a ver lá com minha família de Guará. Sim, sim. Que Não, e eu acho que é legal que você está falando uma coisa que a gente gosta de explorar aqui, porque como conecta muito com as pessoas, né? Que é a transição. Muita gente, às vezes, está num bom emprego, numa boa empresa, ganhando um bom salário, infeliz. Ou acontece uma infelicidade da pessoa estar lá ganhando um bom emprego, bom salário, e vem uma crise e a empresa manda embora. E a pessoa fica perdida. Exato. E aí ficar indo atrás do emprego, e às vezes a pessoa tem o talento, tem o apetite a risco, tem o potencial de ser empreendedor, de ser empresário, microempresário, profissional autônomo, né? Porque o profissional autônomo, para mim, é um microempresário, né? Mas não tem coragem. E às vezes vem uma crise que empurra a pessoa, fala assim, agora, Fabiola, vai lá, se vira, não tem emprego, como é que faz? E olha, para mim, não foi que não tem emprego, mas o emprego estava ficando cada vez mais competitivo e difícil depois de um September 11, onde as pessoas, sinceramente, estavam deprimidas. Estavam. E eu falei, bom, eu ainda posso fazer um LLM na Universidade de Austin, Texas, eu ainda posso estudar. Eu não fui tão corajosa e tão louca assim de largar tudo. Eu fui fazer um mestrado, né? Mas eu falei, se eu não parar agora, eu acho que não tem mais volta. Porque eu já estava com quantos anos, né? Tava com 29. Tava nova ainda. Tava com 29. Fui fazer com 30. Sim. Eu lembro direitinho. E aí tive uma coragem louca, aproveitei algumas crises lá que eles queriam me mudar, saí com uma licença, mas nunca mais voltei. E eu acho que isso foi coragem. Mas eu tinha isso dentro de mim. Eu precisava expandir. Eu não podia ficar só ali. Eu aprendi, eu tenho honra, eu gosto, tenho pessoas até lá hoje, mas eu precisava expandir, né? E eu acho que hoje pagou grande essa aposta. Não, na hora, dá um friozinho na barriga. Mas a vida te levou para isso, né? Eu acho que eu fui treinada para isso. É por isso que eu quero passar para o de oportunidade. Você treina isso. Não é que você é um louco. Você treina. Eu sou conservadora. Sim. Eu fui com uma outra coisa que eu já tinha conseguido. Eu não pulei de paraquedas. Foi plantando, falou assim, se um dia acontecer alguma coisa, eu tenho aqui uma segunda opção. Exatamente. E o que eu queria um pouco era mudar o mundo. Eu tinha essa coisa meio dos jovens de mudar o mundo, e por isso que depois do LLM, que é o mestrado em Direito aqui, eu fui para o BID. Eu consegui entrar no BID, que é o Banco Interamericano, né? De Desenvolvimento, e fiquei... Que é um órgão governamental? É um banco multilateral financiado por todos os países que são membros, que são todos os países da América Latina, junto com os Estados Unidos. Caramba, gigante, né? E é uma forma, é um braço de política na América Latina. Foi isso que eu aprendi lá, que eu não tinha visão.
Então, Não, eu nem tenho essa visão, eu foi- super interessado nesse assunto, foi super produtivo para mim, porque eu que é a parte entendi mais diplomática, né? não só diplomática, como de influenciar uma região inteira, porque você fez uma hidrelétrica lá. A hidrelétrica de Muda a vida, depende do Miriquiriá. país, sei lá, na Guatemala. E Vai mudar o isso país, né? é moeda de política econômica que os Estados Unidos, que financia principalmente, usa na região. Eu aprendi muito sobre isso. O meu ponto, eu fiquei um pouco assim, não, o jogo não é para mim porque eu não sou política. Eu sou mais pão, queijo, eu sou mais direta, eu sou aquela pro busca da verdade, Sim. né? Até eu ia fazer esse comentário lá em Wall Street, toda vez que eu virava e falava assim, olha, você tá errado por causa disso e disso, aquilo. Nada pessoal, mas a gente tem que pensar nisso. Eu recebi uma promoção. Enquanto que no Brasil eu recebia demissão. um cotoque. Não fui demitida, mas era um cotoque, entendeu? Como que você fala isso? Não é nada pessoal. Eu tava pensando. Beleza, era o que eu acho. Exato, eu tô vendo de outro ângulo. Ah, tô errada, tá perfeito, então você tem razão. Quer dizer, aquela discussão produtiva socrática, né, da verdade. Que é muito os Estados Unidos, que é muito ir para a escola de direito aqui. É muito ir para a escola de business aqui. Por que Harvard é Harvard? Método socrático. Fala você o que você acha sobre esse tema. Eu penso A. Agora, fulano, diga que você pensa B e faça contraponto a ele. Eles ficam treinando isso o tempo todo. Instigando, né? Instigando. E eu não Aí o cérebro vai acostumando. Vai acostumando. Com opiniões contrárias, né? Exato. E aí você não pega no pessoal, você separa o problema das pessoas. Você já não pega mais no pessoal. É como o americano fala, no hard feelings. No hard feelings, just assim, business. Não fica chateado comigo. Exatamente. It's just business, né? Então, a política, ela tem a parte mais soft, ela tem uma parte diferente. E aí foi a hora que eu falei, bom, de novo, aquelas mudanças que você fala. Vou continuar aqui, funcionário público, as coisas são mais devagar, mas eu tenho amigos lá que estão super bem, top da galáxia. É um lugar legal de trabalhar. Tenho clientes lá, inclusive, também, que se posicionaram lá depois. Muitos brasileiros trabalham lá. Os brasileiros são muito bem considerados. A chefe de compliance do BID é brasileira. Uau! Tem outra de SAD, né? ECDs que se fala hoje em dia, de ética. Né? Tá. Que é a Tamara que se formou comigo, que era Legal Counsel da Embraer. Tá lá. É uma baita de uma profissional. Mas você tem que ter essa parte mais diplomática, política, de que um negócio que em Wall Street saia em um mês, talvez demore um ano. Sim. Porque é uma questão de política. Lógico. De como que vamos fundiar, que país... Tem que convencer todo mundo. Exatamente. Então, isso foi muito bom, porque eu tinha uma visão mais, mais dura da coisa. Então, me ajudou nesse lado. Não, eu acho que é interessante você estar explorando isso, né? Porque é uma coisa que não vem ao público, né? O público não tem noção disso. Então, você vê... vou dar um exemplo. Não sei se pode ser usado, mas a questão dos Estados Unidos com o Canal do Panamá. Ficou lá, era um acordo de 100 anos. E aí, quando foi acabar, a China foi para cima. Eu não sei se você tem alguma informação disso. Não tenho, porque não toca ali. Mas é o tipo da coisa que se eu tivesse, eu não poderia estar falando. Não, sim. Mas já falando que é público, né? O que é público. Exatamente esse o ponto. Agora, aí eu não consigo fazer uma análise do ponto de vista da política atual, mas o BID é encarregado de também lidar com isso, com incentivos econômicos. Então, com certeza... Então, mas daí tem o BID daqui e tem o BID da Ásia. Tem um que é da Ásia, que são outros nomes, né? Sim, tem outro nome, mas que vai depender dos interesses de lá. É uma carreira total em si mesmo. Tem o IFC, tem o BID, tem o banco dos Tigers lá, tem vários. O ponto é que, para nós brasileiros, muitos ministros da economia passaram, é quase que um rito de passagem, ou você trabalhar no IFC, ou o IFC, que ele é de financiamento no mundo em geral. Entendi. Ele é até mais agressivo do que o BID. E o BID é o das Américas. Teve presidentes da República que trabalharam no BID, foram presidentes do BID. É uma forma de você se elevar para, de repente, se posicionar. É realmente muito... É uma chancela, assim como a ONU, por exemplo? Exatamente, só que só do ponto de vista de projetos de project finance, que é o tal de fazer uma estrada, de fazer uma hidrelétrica, de fazer o financiamento de pequenas e médias empresas para crescer aquela indústria. Por exemplo, quando você estava na Fórum, você podia ter pedido uma linha de crédito que era muito cara no Brasil. BNDES. Exato. Mas em vez de ir para o BNDES, você poderia ter ido, se você conhecesse um consultor, no IIC, que é onde eu trabalhei dentro do BID, para te dar uma linha de crédito com uma taxa mais razoável.
também lucrativa. Ninguém ali é para não fazer lucro. Sei, lógico, mas mais subsidiado. razoável do que estava É, porque não tem intermediário no meio. Exatamente. E o mandato é esse, estimular essa indústria, porque nós, países, decidimos que vamos estimular essa indústria na região. Estamos precisando para o crescimento da região, ou, sei lá, alguma coisa E em aqui que para de país vamos proteção. fazer também? Sei, Político. lógico, E lógico. todos os países se juntam e fundeiam, e não só os países, outros países também davam dinheiro e dão para o BID, porque é bom negócio. Sim. A chancela do BID faz com que todo mundo pague de volta, de um jeito ou de outro. É, porque não pode se queimar, senão vai ser expulso, né? Exatamente. É quase que uma chancela, daí vai para aquela coisa de análise de risco de crédito, é quase que um investment grade para empresas que estão em países onde já não são mais investment grade. Muito interessante. Esse é o jogo do BID, esse é o jogo desse daria um programa só pra gente falar disso, viu, Pá? Você vai ter que voltar aqui um dia. Vamos para a parte final do programa, que eu quero explorar um pouquinho essa tua fase aqui em Miami, principalmente na questão da análise de projetos como o EB5, né? Muita gente fala assim, o EB5, você põe lá 500 mil, que era na época, ou 900 mil, hoje tá garantido o green card e você pega o dinheiro depois de X anos. E a gente sabe que não é bem isso. Não é bem isso. E eu tava... Eu que diga. André, queria ter te conhecido antes. Tudo bem. Tudo tem seu tempo. Queria ter te conhecido antes, exato. E ainda vai dar certo. Você só tem que esperar um pouquinho mais. Verdade. Vai dar certo. Eu tive um insight, eu vim para Miami porque eu casei, porque eu tive filhos, fiz MBA aqui, tive meu filho no meio do MBA. Foi mais ou menos planejado. Na UM, né? Na UM, sim, tava com um bebezinho no colo aprendendo a fórmula. Aprendendo não, olhando Black and Shows. Tem até foto disso, agora mais uma foto. Meu marido tirou uma foto disso. E eu comecei, então... Miami é muito empresarial. É todo mundo muito empreendedorismo. As coisas não são, na época, principalmente, tão estabelecidas aqui como é em Nova York, como é em Palo Alto. Sim. Então, tinha muita chance, ainda tem, de fazer muita coisa sem estar tomado. E eu comecei a trabalhar em private equity de real estate, que aqui tem muito, você trabalha com isso, você é um baita de um corretor aí, que você conhece todos esses grandes projetos, e eu comecei a ver que tinha muitos outros espaços que eu podia atuar. E veio uma frase na minha cabeça, que é meu lema, que eu quero falar, que é solve to serve, que é você falou, servir para resolver. Resolver problemas reais das pessoas, não só girar papel, das mas empresas. Pessoas, empresas, rostos, relacionamentos, não só fazer com que o Banco Central dos Estados Unidos aumente ou diminua uma coisa macro, né? Você foi mais para o micro, que é onde você consegue ter mais poder de influência. Eu acho que essa questão da influência me dá um propósito de vida. Sim, esse solve to serve que veio assim num insight, e aí eu comecei a falar, eu sou boa de resolver problema, mas qual o problema que eu quero resolver? E aí eu conheci a Luciana, que você conhece muito bem, que é a minha parceira de vida. Ela estava tentando levantar dinheiro para fazer projetos EB5s. Eu tinha 5 amigos, ela tinha acho que uns 15 clientes, nós arrecadamos mais 10 e começamos a procurar projeto. Na época eu ainda trabalhava numa empresa que estava construindo. Essa empresa, eu ia ser a CFO do Trem Bala aqui. Teve um projeto de B5. Sim. Só que não era um bom projeto de B5, apesar de ter sido pago, deu tudo certinho, porque eles estruturaram bem. Quem estruturou na época não estava bom. E a gente estava com quase 70 investidores que precisavam... Que não era nenhuma das duas linhas do Brightline, nem outra. Não, ainda estava... Era uma outra a discussão linha, né? do Tree estava exatamente naquela... Que não podia cruzar cidades, né? Não podia cruzar, não tinha as autorizações. É o que eu falo, a coisa parece fácil hoje, mas olha lá atrás quanto que a Fortress, que é quem está por detrás disso, que eu conheço de Nova York, teve que investir para fazer isso dar certo, certo? O problema da linha é que o trem não dá dinheiro, é que nem o estádio não dá dinheiro, o time dá dinheiro e o real estate dá dinheiro. E, obviamente, eles não queriam incluir isso para o EB5. Quando isso aconteceu e eu estava com esse insight, eu falei, eu vou representar um investidor. Eu tenho 70 investidores, faz a conta, $500 milhões. 35 milhões. 35 milhões, agora, para investir. Aí eu peguei o mercado de B5 e comecei a entrevistar todo mundo. Comecei a falar em Nova York, eu tinha e tenho ainda bastante contato. Quem que são os caras que estão fazendo isso com responsabilidade? Quem que vai tratar o meu cliente como ele trata um americano? Essa era a minha procura. Com todas as salvadorias, a honra que um americano tem que dar para um americano para ele investir. Inclusive o fato que o risco tem que ser baixo, porque é um green card, então não precisa dar um retorno muito alto. Porque quem está oferecendo um retorno muito alto está dando muito risco para a pessoa. Exatamente. Inclusive isso, que você tem que explicar para o seu cliente.
Você tá falando, é administração de risco. E deu muito certo. E eu comecei a ter pessoas assim que são amigos de uma vida. Comecei a fazer as amizades. E aí, nessa hora, foi bem nesse ano de 2015, estou fazendo 10 anos de The Group Research esse ano, em maio. Uau, Vou que legal, fazer parabéns. 10 anos de The Group Research. A gente vai fazer 13 em maio também. Nossa, muito perto, muito perto. Eu abri uma broker-dealer só de EB5. Tenho a honra de ter referências da XP, do JP Morgan, de vários bancos que não fazem EB5 para os clientes dele e ajuda essas pessoas a localizar qual é aquele investimento daquele momento que ele vai estar assumindo um risco adequado, porque risco tem que ter, Sim. não é compra de apartamento, Sim. mas adequado com um risco EB5, que tem que ser baixo. Sim. Muito baixo. Sim. Basicamente é só se cair uma bomba, alguma coisa assim, porque já O está mercado construído, quebrou, o mercado coisa. quebrou, mas mesmo assim, um Sim. prédio você consegue espera realugar. depois, né? Espera um pouquinho, vai dar certo. Só você vai ter que esperar um pouquinho mais e abrindo os olhos para isso, né? Você sabe no que você está entrando. E o que aconteceu durante... Aí eu sou a minha própria pessoa, sou to serve, tenho o meu próprio negócio, faço parcerias como eu tenho com você, com a Lu, e começo a ver que muita gente também não precisa só fazer o EB5. As pessoas precisam fazer um L. As pessoas têm habilidade extraordinária. As pessoas têm interesse nacional. Então, eu comecei a tirar o pessoal, às vezes, que estava querendo fazer um EB5 porque estava muito afobado. Sim. E falei, não. Deixa eu te dar uma opção aqui. Deixa eu te dar uma opção aqui. Vamos construir esse... Porque o objetivo é realmente soft to serve. Sim. É essa hora que eu sinto que eu sou abençoada. Lógico, tá certo. E quando você tem esse tipo de... Você articula isso de maneira muito boa. Quando você faz o bem, mesmo sem a pessoa nem saber, e não é nem o bem, é o bem para ela, porque tem diferentes pontos de vista ali, para aquela pessoa pode ser... O mercado financeiro, muita gente não pode abrir a carta de clientes, não, EB5 é perfeito, mas um empresário que não tem problema de se expor, para que vai fazer um EB5 se você tem uma mídia social, se você tem que construir, mas... Né, vamos tentar. Lógico. Então, eu acho que daí você forma relacionamentos para o resto da vida. São relacionamentos que eu tenho, assim, que eu mais valorizo. Então, são os rostos das pessoas que eu ficava olhando aqueles papéis caírem e falando, mas qual é o sentido de tudo isso? Se eu não estou conectada com as pessoas, eu preciso, de alguma forma, ajudar também as pessoas. Sentir uma conexão direta com elas. Não, perfeito. E acho que tem uma lição importante que você pegou de uma tragédia, né? Global, não vou nem falar americana, né? Que o 9/11, 11 de setembro, foi uma tragédia e jamais será esquecido, assim como o Holocausto e outras tragédias que aconteceram aí em guerras, né? Que foi uma guerra, né? Foi um atentado. Mas em vez de você ficar deprimido, que muita gente ficou, muita gente com depressão, que ninguém tem culpa disso, saúde mental, tem gente que perdeu família, perdeu tudo, né? Mas quem estava lá perto também, mesmo às vezes não sentindo na pele a perda de um ente querido, de um amigo ou de um emprego, mas ficou na mente que lá e você tirou disso uma lição que para você criar a sua própria história, né? Que acho que o recado que eu deixaria aqui para o nosso ouvinte é esse. Não é criar, às vezes, o próprio negócio. É criar a própria história. É criar seu próprio propósito. Que às vezes demora uma vida. Eu falo por mim, eu tenho 38 anos de carreira e eu sempre trabalhei, sempre batalhei, sempre conquistei as minhas coisas. Já trabalhei em 10 setores diferentes, 2 países, 30 cargos. Mas às vezes demora 30, 40 anos, 20, às vezes com sorte 5, entendeu? Mas não conta com isso, não cria expectativa alta, porque a frustração vai ser alta. Então, você vê a história da Fabíola que ela traz muitas lições para nós de, num momento de reflexão sob pressão, porque não foi uma coisa que ela escolheu, né? Caiu as Torres Gêmeas lá e ela viu aquele monte de papel e falou, gente, o que eu estou fazendo aqui? Estou trabalhando aqui para uma instituição gigante, global ou internacional, mas eu não estou ajudando a pessoa que está aqui do meu lado, a pessoa que eu conheço. E eu acho que é muito bacana, acho que eu queria até finalizar exatamente com isso, né? Que a lição que você traz e de legado também, né, Fá? Eu ia falar, eu acho que eu tenho também uma admiração por você, porque você valoriza o legado. E eu não estava pondo uma palavra no que eu estava sentindo até a gente se conhecer melhor. E você está pensando num legado que fique, mesmo que você não esteja aqui. As famílias que eu trouxe para cá, que agora tem filho indo para a faculdade, que estão com green card, estão já se naturalizando. Depois de 10 anos? São legados. São legados, são joias, são pérolas
num colar que é o mais valioso, como se fosse quase, não chega a ser família, porque a gente não tá todo mundo junto, mas eu Sim. considero como. Sim. Me emociona no sentido de falar a vida e as pessoas, agora com inteligência artificial, a gente pode conversar isso depois, a vida, o ser humano tem valor. Ele Sim. deve vir em primeiro plano. O resto tem que servir ao ser humano. E se você consegue deixar um legado quanto a isso, eu acho que não tem mais nada, não tem nada melhor do que isso. Sim, Não tem concordo. dinheiro que pague isso. Concordo. Você falou das Torres Gêmeas, o Lazard perdeu todo mundo que estava nas Torres Gêmeas. Lazard é um baita banco, se recuperou, tá aí. Sabe o que é você ver um banco que está há Sumiu. mais de 150 Não anos tinha mais ninguém no outro dia. sumir em um dia? Demorou 2 anos para processar isso. Não é? Não foi de uma hora para outra, né? Não, muito triste, muito triste. E ficam as lições aí pra gente, mas vida que segue. Falar aqui rapidamente, último minuto, como que as pessoas te acham, tua visão de futuro, rapidinho. A visão de futuro é legado e entender conexões genuínas. Muito bom, muito bom. Nosso amigo aqui está desenvolvendo para que a gente se ajude como comunidade brasileira nos Estados Unidos. Os brasileiros são espetaculares. Concordo, 100%. Grandes empreendedores, vêm para cá, arrasam, porque estão acostumados com a ambiguidade. E o que precisa é se apoiar. O que precisa, pessoal, é se apoiar e um ajudar o outro. É isso que é a missão agora. Perfeito. Lições de Fabiola Bueno. Como é que faz para o pessoal, nossos ouvintes? Sempre o programa não acaba aqui. Continua nas redes sociais. Como que eles fazem para te achar? O website da tua empresa, as tuas redes sociais, como é que funciona? Olha, eu tô no Instagram, na Fabiola Bueno GR, né? Que é meu pessoal, e tem o The Group Research, que eu posso. Basicamente o grupo de pesquisa, The Group Sim. Research. E no LinkedIn também. Tá no LinkedIn Fabiola Bueno, e eu tenho meu website, The Group Research. Lá você consegue marcar uma conversa comigo de meia hora, sem cobrar, o que eu puder ajudar, estou disponível. Muito bom, Fá, muito obrigado. Obrigada Foi um a prazer você. enorme aqui nessa Uma aula. honra. Vamos ter que repetir. Vamos. Então, isso que é bom. Programa bom é assim, né, meu ouvinte? E por falar em programa bom, esse programa vai chegando ao final, mas lembrando que na semana que vem a gente tem mais um episódio do programa Potência Empreendedora. Um grande abraço a todos e um bom fim de semana.